À primeira vista. Olá, bem-vindo ao 22º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho e se isto fosse um podcast sobre política, tinha de começar por apresentar o meu convidado como um neoliberal, capitalista, conservador, o doutor jovem conservador de direita, mas sendo isto o Humor à Primeira Vista, o importante é apresentar os humoristas responsáveis pelo currículo do doutor. Portanto, hoje não tenho mas dois convidados, Bruno Henriques, o doutor, e Sérgio Duarte, o estagiário. A personagem que criaram surgiu nos tempos da Geringonça para satirizar os que achavam que estava a surgir uma ditadura de esquerda em Portugal e neste momento andam em tour com o espetáculo Supremacista Cultural, o novo espetáculo de stand-up, e estão hoje no Humor à Primeira Vista para mostrar o amor que têm por Marc Maron. Bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado nós. E fizeram uma viagem ainda ligeiramente longa. Não, ainda é longa. É tudo perto em Portugal. Também, Sim, é. mas hoje já vai várias entrevistas, certo? Já é uma maratona. Sim. Vou tentar não ser só mais uma entrevista. Ok. E até porque, pelo que eu estive a ler de entrevistas, vocês, quando dão uma entrevista, o entrevistador tenta levar muito, talvez, para a área da política. Vocês sentem isso? Principalmente por causa da vossa personagem, não é? Sim, a partir do momento que tens uma personagem chamada Jovem Conservador de Direita, a tendência é, primeiro, meterem-te a etiqueta logo na testa de que vocês fazem humor, mas calma, é um humor de nicho, que é o humor político, logo vamos ver o que é que vocês pensam acerca de todos os temas políticos. Exato. Nós não somos políticos. Vocês são humoristas. Temos a pretensão de sermos humoristas, portanto, façam-nos perguntas do humor, que nós gostamos mais. E ficam, por exemplo, tanto não só em entrevistas, mas, por exemplo, em espetáculos de stand-up, que vocês, este vai ser o terceiro, certo? Vocês ficam, de alguma forma, fartos de falar de política, fartos da personagem? Não, acho que a personagem, ao longo do tempo, já tem cerca de 5 anos, ganha uma tridimensionalidade que permite ser muito mais do que aquilo que as pessoas que não seguem tanto a personagem acabam por achar que é uma sátira, é uma pessoa de direita, é gozar com a direita. Não, neste momento a personagem ganhou vida própria e tem um conjunto de dimensões. Temos desde textos no Facebook, temos o podcast semanal em que improvisamos sobre política e não só, fazemos vários temas de tipos. atualidade, sim. A personagem é só uma voz que, como já ganhou essa vida, permite-nos falar sobre todos os tipos de temas partindo dessa perspectiva, políticos, não políticos. E neste novo solo do Supremacista Cultural vocês vão falar sobre cultura. Portanto, já se vão afastar um pouco, talvez, daquele início que era quase só política, é Sim, isso? no fundo era comentar a atualidade, não é? É estar sempre presente na atualidade. Os dois primeiros espetáculos têm muito disso, não é? Uma coisa muito, diríamos, quase datada, porque era comentar o ano que passou. Sim. Este aqui é mais intemporal, porque são temas de cultura, vamos falar de pintura, escultura, cinema, música. E sempre na perspectiva nacional ou também vão falar? Internacional. A premissa do espetáculo nem tem nada a ver com a personagem, é a questão da cultura, aquela necessidade que o ser humano tem de criar conteúdo e de usar arte para passar tradições e para passar e para se expressar individualmente e para comunicar e para desde a gênese do ser humano quase que isso existe. É um tema que nos apaixona e depois partimos daí e comentamos cultura nas várias vertentes, música, pintura, cinema, livros, literatura, aliás. E é claro que como é a personagem a falar e a personagem é um político, tem esse ponto de vista e tem essa parte de sátira. Mas... Sim, tem a parte de dizer que tipo de cultura é que é de esquerda, que tipo de cultura é que é de direita. E no fundo o que vem apresentar uma solução para essa parte cultural. Como é que deve ser a boa cultura? Para render, não é? Exato, para rentabilizar a cultura. No fundo é um idiota com uma visão muito limitada de cultura a tentar ter uma visão muito simples sobre algo que é denso e complexo e interessante. Só que como Estás a falar do nosso espetáculo. Então, claro, sim. Nós próprios tentássemos fazer isso em nome individual, seria algo do género. Como temos uma personagem, podemos nos escudar e não passar tanto por idiota. Deixamos que alguém de ficção seja idiota por nós e fazemos isso. É isso mesmo. Que tipo, estavam a dar o exemplo da música. Que músicas é que o jovem conservador de direita ouve? Primeiro, nós no espetáculo estabelecemos como é que surgiu a música.
Vamos falar da origem da música, vamos falar das várias teorias da origem da música. E depois... Ou seja, há sempre uma perspectiva intelectual. Uma perspectiva quase histórica e baseada em... Ou seja, em teorias mesmo a sério. Sim, leste a Wikipédia. Li a Wikipédia toda. Desde a página 1 até à página 6500. Música, já sei tudo sobre música. Sim, correto. E depois vamos dando exemplos do que é que são, como a esquerda, como o jovem defende que a esquerda tomou de assalto todas as diferentes áreas da cultura, ainda continua a veicular ideologia de esquerda num certo tipo de música e revelamos um estilo de música que é a música de esquerda. Mas depois há uma revelação, vamos dizer, que um artista que é tomado como de esquerda normalmente, afinal o que ele passa é mensagem de direita. E analisamos algumas letras e algumas músicas de uma pessoa que... E temos uma banda, é um artista bem conhecido. Uma banda connosco em palco. Os Disco Voador. Os Disco Voador que nos acompanham a algumas fases de espetáculo. E que tornam um espetáculo bom. Como é que funciona essa dinâmica entre momentos de stand-up, momentos de música? Há momentos a meio do espetáculo, é isso? Sim. Há também, mas há também um pré-espetáculo. Isto é, nós quisemos, de certa forma, também tornar o espetáculo quase como se fosse uma instalação artística. Isto é, antes do espetáculo começar... está a ser projetado algumas curiosidades ridículas numa tela acerca de cinema, música, arte, está a ser projetado. Mas enquanto as pessoas estão a entrar, o espetáculo já está a decorrer. Porquê? Temos a banda em palco a fazer algumas covers e originais. Limp Bizkit, Crazy Town, Ozone, assim. Tem mas com versões de jeito, vamos dizer assim. Eles são muito bons. Venga Boys. Sim, Venga Boys, que conseguem transformar essas músicas em músicas muito aceitáveis. Vá. E também tem esse lado cómico, não é? Que é teres uma banda de música quase meio tradicional, erudita a tocar Limp Bizkit e Crazy Town, músicas da nossa juventude. Sim. E que hoje em dia podemos dizer que envelheceram um bocado mal, mais da minha juventude, que é do Bruno, mas tocadas de uma forma engraçada, também apela Sou coevo do Mozart, como tu sabes. Sim, a minha juventude foi passada a ouvir Mozart, como tu sabes, Mozart, quando ele era vivo. Quando ele ia ao live, não é? Sim, quando ele ia ao live, nas primeiras edições, quando se chamava Ótimos. Ias lá ver o Mozart e o Tchaikovsky. O Liszt no palco secundário. Sim, e o Bach no palco Sagres, como é óbvio. Tchaikovsky era qual comédia. E Rolling Stones. Antes de todos esses. Sim. Acham que esta parte da supremacia cultural, a parte cultural deste espetáculo, pode talvez atrair públicos diferentes daqueles que estavam mais ou menos, que já conheciam o supremacista cultural, o jovem conservador de direita? Sim, também pode agradar a maior generalidade, será isso? Sim, é mais abrangente. É mais abrangente. Não limita tanto para quem diz eu gosto de humor político, gosto destes tipos, vou ver o que é que eles têm a dizer acerca do mundo que nos rodeia. Agora, este é mais abrangente e tem também esse objetivo de tentar atrair outros públicos para o jovem, até para quebrar um bocadinho esta percepção de que o jovem só faz humor político. E lá está, já falámos, o espetáculo tem momentos musicais, tem momentos de sketch comedy, tem momentos de stand-up. Mais a própria banda não intervém só no início. A banda vai pontualmente, tem algumas intervenções e depois na parte da música tem um papel ativo bastante grande. E vão ter também algumas projeções, como tiveram no último espetáculo? Algumas já são públicas, algumas já são públicas porque temos tido afiliados do Chega a irem aos nossos espetáculos e a retirarem algumas fotos, alguns registros fotográficos e a revelarem isso. Houve alguns que filmaram. E que filmaram, sim. E portanto, tem menções ao Chega, portanto, para todas as pessoas do Chega, das cidades por onde vamos passar, se querem ouvir falar de vocês, é estar também presente. E se querem mostrar ao chefe do vosso culto que estiveram presentes a vigiar e a ver o que é dito sobre ele para depois reportarem publicamente via internet, podem vir. Fica aqui o convite. Fica o convite. Temos descontos de grupo, não é? Sim. Pagam o mesmo que toda a gente, mas depois no final, se quiserem, nós escrevemos o post para eles porem na página. Vocês ainda vão a Vila Real, Braga, Viseu e Porto Alegre, que se não me engano. Ou era Porto Alegre? Não é? Vila Real, Braga, Viseu, Porto Alegre, Aveiro,
Lisboa e Porto. Lisboa e Porto. Já não sei se foi Porto Alegre ou Castelo Branco, em que o Chega teve a maior... Porto Alegre. Foi Porto Alegre que teve a maior percentagem de... E nós o lançamento bilhetes estão também. com... Coincidência? Estão a vender mais bilhetes? Não, e é também onde foi lançada a candidatura à Previdência da República, como dizia no... Tem algum receio desse espetáculo em Porto Alegre? Não. Está tudo bem. Vamos lá seguranças, portanto. Nós temos uma equipa de seguranças que anda sempre connosco e estão aqui a encher a sala, não é? Sim. Não é? Podem ver. Depois vão poder ver nas fotos. Sim, andam em tronco nu, são daqueles que protegiam a Daenerys, não é? Sim. Tipo, aqueles eunucos. Os Imaculados. Sim, os Imaculados. Sim. Eles agora não têm trabalho, acabou a Guerra dos Tronos e então estão a proteger o jovem conservador de direita. Temos 2 Dothrakis, os que sobraram. E 2 do Dojo Cobra Kai também. Cobra Kai também vai? Ok. Ainda relativamente àquela questão da cultura, eu vi-vos uma vez a fazer um pouco de stand-up ao vivo no Com Humor Não Se Brinca. O espetáculo que neste caso foi no Cinema São Jorge, e notei que isto também acho que é um aspecto do stand-up do jovem conservador de direita, é que, como naquele caso, a falar de política, às vezes pode ser um bocadinho difícil de acompanhar, mas isso também acaba por ser a piada, aquele discurso muito politizado, muito semelhante aos políticos, que as próprias pessoas acabam por ter dificuldade em acompanhar. Acham que esse tipo de discurso completamente característico da vossa personagem pode vos distanciar de alguns públicos? Eu acho que é óbvio que pode, mas nós não pensamos nisso, não é? Quer dizer, nós fazemos, não olhamos para o público com condescendência. Nós, quando escrevemos alguma coisa para a personagem, partimos do princípio que vai haver pessoas a achar tanta piada aquilo como nós, não é? Sim. Às vezes não acham, às vezes estamos redondamente às vezes enganados. Acontece. Também acontece muito. Sim, nunca temos a pretensão, já nos aconteceu de vamos escrever esta piada porque é uma piada mais abrangente, mas se sentimos que a piada é fácil, tiramos. E não é questão de ser difícil ou não, é uma questão de gosto. E às vezes acontece uma pessoa também fazer uma piada que resultar muito bem e uma pessoa diz, não é assim tão boa, não se riam. Sim. Quase que nos apetece ser condescendentes com o público. Sim. Agora, o que é que procurámos no jovem não foi intencional, mas eu acho que é importante. É o jovem ter uma voz. E de repente ter essa identidade implica, muitas vezes as pessoas que vão ver o jovem conhecem de certa forma já o trabalho, portanto estão entrosadas no linguajar mais politizado, como tu disseste, mas estão entrosadas nisso. Sim, mas eu também gosto de acreditar, posso estar iludido, que mesmo uma pessoa que não acompanha notícias e que anda desligada do mundo consegue ouvir aquilo, pode escapar algumas referências, mas consegue achar piada na mesma. É diferente. Sim, não é elitista o discurso. Isto é, se visto no São Jorge, visto que as reações por acaso foram boas, o doutor lá foi falar de o que é isto do humor, o que é isto do humor, não é? E foi brincar um bocadinho com aquela coisa do rir é o melhor remédio, será? Não, o melhor remédio são os remédios passados pelas farmacêuticas. E foi brincar um bocadinho com o conceito de rir. Uma piada que a Ana Guedes nos roubou depois no especial dela. Exatamente. Sim. Que era igual. Foi depois. O Nanete só saiu depois, mas a piada é exatamente mesmo. Ela diz assim: rir é o melhor remédio. Não, o melhor remédio são remédios. Ela diz isso? Diz exatamente isso. Eu não vi o Nanete. Pronto. Olha, falha nesse. Sim. Muito bem. Sim, mas acho que pode ser, mesmo quem não conheça o jovem, acho que consegue apanhar. Nem é apanhar, não. Acho que é um discurso mesmo. Chegou a ser um bocado abstrato inicialmente este espetáculo, não é? Sim. Mas foi alterado para ter outra dinâmica e para chegar às pessoas. Mas nós mesmo neste espetáculo, não querendo fazer spoiler, nós temos momentos de humor completamente apolítico e surreal e apenas baseado no nonsense. Sim, absurdos. Absurdos, sim. Não é... Mesmo para aquele pessoal que aprecia assim, coisas mais estranhas, como eu, aliás. Como eu? Sim. Acho que também tem esse apelo. Tem várias camadas e pode agradar a vários tipos de pessoas por vários motivos. Acho que sim. Acho que até alguns animais iam gostar aqui. Alguns animais iam gostar se a sala for quentinha. Sim. Bruno, estavas a referir que o espetáculo no início tinha uma dinâmica diferente que tinha porque era muito teórico, era muito abstrato.
Era muito abstrato. Nós experimentámos, isto é, nós quando acabámos, foi em 2018, quando fizemos o segundo espetáculo no fim, que era as profecias para o ano que passou. As previsões, sim. As previsões. Profecias para o ano que passou. As profecias ou previsões? previsões? Previsões para o ano Era que isso. Era previsões. Ainda bem que o Sim, Gustavo sim. sabe o nome do nosso espetáculo. Sim, Está bem? sim. As previsões para o ano que exatamente. passou. Tivemos um convite para ir a um festival de Coimbra e achámos que, como aquele espetáculo das previsões era uma coisa mesmo para terminar era 2018, não era? Decidimos. Acho que foi ali no final do ano. Foi no na final do transição. ano. Em dezembro, sim, Sim. depois de Natal. E decidimos, vamos já fazer um esqueleto do que vai ser o novo. E fomos experimentar, quase a seco, um espetáculo que tem Ou seja, quase isso uma hora foi e a meia. primeira... Foi a primeira Foi do o que ia teste de ser material, a certo? gênese. Retirámos depois muita coisa daquilo, alterámos N coisas. Retirámos coisas que gostávamos, Sim. porque Porque senão íamos fazer um espetáculo de 3 horas. sim, há lá um momento em que falamos de festivais de música, que tínhamos que só para essa parte tínhamos cerca de 10 páginas de guião, não era? Era bem meia hora de Era de meia espetáculo. hora. E neste momento não é tanto. E mesmo depois de termos feito a primeira atuação nas Caldas, ou seja, já na digressão, decidimos alterar algumas coisas, mas também acrescentámos coisas tendo em conta a presença dos amigos do Chega, e já que eles quiseram insistir e nós decidimos, então vamos esticar um bocadinho a corda, e tem momentos... Mas não desvirtua. Chega. Não Chega. desvirtua a mensagem e faz todo sentido. Óbvio. Sim, não é uma coisa que metida a martelo. Acho Sim, que, sim, acho sim, que enriqueceu. Sim. Que enriqueceu e pronto. É também um bocado uma pessoa obedecer ao mercado. Isso é coerente com a personagem. Exato. Esta explicação que vocês estavam a dar de terem ido ao Festival de Coimbra leva-me a duas questões. A primeira é, como é que vocês testam material para o jovem conservador de direita? Não testamos. Não testamos. Ou seja, é sempre em digressão, vão aprimorando. É verdade. Nós tivemos a primeira data nas Caldas da Rainha. Calhou, por coincidência, o espetáculo calhou exatamente à hora do Porto Benfica. Pois foi. E na minha opinião podia ter corrido melhor do que ocorreu, e melhorámos substancialmente o texto. Depois, em função do feedback que tivemos na sala nas Caldas da Rainha, melhorámos para Coimbra. E neste momento está fechado. Está fechado? Agora, não faria sentido testar este espetáculo em bares, porque Esse é o problema. a personagem não se enquadra, não nesse ambiente funciona. sequer. Esse é o problema do problema. Essa é a minha questão. É a singularidade do jovem, que não é bem um stand-up comedian, não é? No sentido de stand-up que uma pessoa normalmente associa mais a joke writing quase, ou uma coisa pessoal, etc. Neste caso é uma espécie de TED Talk, não é? Tem essa construção de palestra quase de comício político, e que testar esse material 10 minutos, etc., para nós não faz sentido. Muitas vezes o que é que acontece? Acontece, como nós fazemos o podcast do jovem em improviso, muitas vezes vamos testando coisas um com o outro. Isto é, desenvolver alguma coisa e vemos sair alguma coisa daí. Muitas vezes já construímos texto à volta de ideias que surgem a improvisar no podcast. Sim, um dos grandes beats do espetáculo das previsões e não profecias para o ano que passou foi da questão da homossexualidade do Egas e do Becas, que foi algo que surgiu num improviso de podcast, e nós pensámos... E os reality shows? E a questão dos reality shows. Nós pensámos, isto tem potencial, e não, os reality shows foi no sketch do Super Nanny. Sim. Do Super Nanny, que também foi uma coisa... Mas foi uma brincadeira que fizemos em Albergaria com a questão... Uma versão aumentada da realidade, em que as pessoas, quando nasciam, colocavam-lhes uns óculos na cara, e elas depois escolhiam se queriam ter uma realidade premium sem anúncios, ou uma realidade em que se queriam ver uma coisa bonita. Ou se queriam viver num mundo virtual que era sim. melhor que o mundo real, Sim. porque podiam escolher para onde iam. Então foi uma conversa que surgiu no podcast e resultou muito bem ao vivo. Às vezes fazemos isso. É claro que isto é de uma, vamos dizer, arrogância grande, que é... não vamos testar material, nós achamos que isto tem piada, vamos ter confiança e levar logo isto ao vivo. Eu acho que isso acontece mais em Portugal. Alguns comediantes também acabam por fazer isso. O testar material é importante. Isso é importante, mas e é fundamental porque as piadas são construídas em palco muitas vezes por muitos comediantes. Pelo menos a dinâmica das piadas. Sim, agora, a base das piadas tem de vir antes do palco. Antes do palco, uma pessoa tem de ter confiança de que aquilo tem piada, ou pelo menos para si, e que pode eventualmente fazer rir os outros.
seria, eu imagino que o especial, que o supremacista, quando chegarmos à última data no Porto, que esteja um brinco. Não, mas que esteja diferente, muito diferente da primeira Caldas da Rainha. Já está neste momento, mas que vai ser um espetáculo diferente, vai ser construído assim. Mas isso também é fixe, em termos de mutação, agrada-me. Porquê? Nós temos aquela questão, eu e o Sérgio fartamos muito rápido de texto. Muito rápido. Porquê? Porque como gostamos de criar, às vezes fazemos 3 vezes o mesmo texto e dizer, epá, vamos fazer uma coisa nova. Vamos fazer tudo diferente agora. E sei que isso às vezes pode ser inimigo, não é? Da tradição do stand-up, que se vai aprimorando o texto. Então se for o Seinfeld, não é? São 15 anos a aprimorar texto. Agora, nós, ao fim de 3, 4 vezes, achamos que aquilo já não tem piada nenhuma. Mas porque nós já lemos aquilo centenas de vezes. Mas nós vemos, por exemplo, o Colbert e o John Oliver e esses comediantes do momento que fazem piadas com o contexto atual. Sim. Eles não testam material também, não é? Eles têm uma equipa do melhor que existe em termos de argumentistas, têm um público que ensaiam uma vez. Exato, eles ensaiam algumas vezes antes. Não sei exatamente como é que funciona. Mas não testam material. Sim, mas acaba por ser uma coisa a seco, mas como também é uma coisa imediata e nós agrada-nos muito essa questão. Porquê? Porque gostamos de fazer sempre coisas novas. Epá, já demos por nós a ser convidados para universidades a fazer textos de meia hora. Vamos criar para aqui um texto de meia hora. Sim. E vamos fazer. Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia. Vamos fazer um texto de meia hora. Por que não? Depois acabam por fazer mesmo sobre o evento em si. Sim, e depois deitamos fora. E depois deitamos fora. Serve só para aquele evento. E a segunda questão que eu queria fazer é como é que funciona escrever os dois. Vocês estavam a dizer que às vezes surgem ideias em podcast. Sim. Disseram que tinham... Nós não trabalhamos juntos. Isto é... às vezes chutamos ideias em conjunto numa cena de brainstorming, mas depois cada um vai para a sua casa e escreve e manda ao outro. E depois um melhora o texto do outro, um retira coisas, acrescenta, etc. Agora, para a página nem isso. Para a página nem isso. Para a página, se surge um tema que me interessa a mim ou que interessa ao Bruno, escrevemos um texto, publicamos, temos essa confiança um no outro, em que sabemos que à partida vamos gostar do texto que o outro Nunca escreve. aconteceu lerem uma coisa do outro e não gostei assim tanto. Parte, sim, já aconteceu, mas dissemos logo imediatamente. Sim, acho que esta parte não sei o quê. E se for preciso retiramos no momento. Sim, e também já aconteceu eu escrever coisas e não gostar também, não é? Sim. Não é? Sim, já aconteceu também escrever coisas para a página e apagar passado uma hora. Ou não apagar, ou aquilo ficar, mas dizer, já não fiz melhor do que isto, não é? Mas lá está, é redes sociais, não é uma coisa perene, não é uma coisa que não exige Como cuidado. Assim? As pessoas não andam a consultar a nossa página? Os nossos posts de 2016. Ultimamente parece um like num post de 2016, sim. Mas é raro. Mas é uma coisa que acaba e não tem a mesma exigência que um espetáculo ao vivo. Claro. Sim. Sim. Mas a dinâmica é esta: cada um escreve por si. E vocês chegaram a ser 3. Era o Frederico Saragossa. Sim. Estou a dizer bem o nome. Sim. O que é que disseste? Frederico Saragossa. Exatamente. A pronúncia do último não pode ser duvidosa. Sim. Ele, entretanto, saiu do grupo exatamente em que altura? Não consegui encontrar esta informação. Quando é que ele disse que ia sair do grupo? Isto foi depois... 2017? Não, foi... Mas foi antes de começarem a fazer espetáculos de stand-up? Foi em 2019, Não, 19 não pode. Não, 2018. 18. Não, nós começámos, o primeiro espetáculo ao vivo que fizemos foi no final de 2017. Verdade seja dita que como o Frederico é cá de Lisboa e como eu e o Sérgio éramos lá de cima, nós muitas vezes escrevíamos, não é em conjunto, mas partilhávamos ideias assim. Claro. O espetáculo ao vivo foi escrito por nós porque o Frederico sempre teve uma participação na página de... Quer participar na página, mas tudo o que seja mundo analógico de espetáculos ao vivo, sketches e não sei o que, prefiro não o fazer. E de certa forma, quer espetáculos ao vivo, quer sketches, quer participações em intervenções públicas, foi sempre a 2. Sim. Cair assim. E vocês, individualmente, já têm feito algum stand-up? Vejo mais coisas do Bruno, não sei exatamente, pelo menos encontro mais Sérgio vídeos porque ele no não YouTube. gosta. Não, eu convido-no mais ao Bruno porque ele é cara da personagem, não é? Eu sou o chefe. É mais fácil para vender bilhetes nos bares. Como se vendesse bilhetes nos bares, não é? Mas também vais fazendo no Porto, certo? Sim, vou fazendo. É raro, eu acho que na minha vida inteira, desde a primeira vez que fiz stand-up, foi com o Bruno, ainda antes da página. Aqui em Lisboa? Aqui em Lisboa. Na Guilherme Cossul?
Sul. Na Guilherme Porto Sul. Sei. Desde a primeira vez que fiz, eu não devo ter feito mais do que 20 vezes stand-up. Ok. Eu gosto muito de fazer stand-up. Gosto mais de escrever, mas gosto de fazer stand-up. Agora, já me correu muitas vezes mal. Ih, que exagero. Já me correu mal, pá. E às vezes custa-me O a after. ansiedade que tenho, O a seguir. o build-up para a cena e depois não corresponder às minhas expectativas e ser uma desilusão. Mas também quando já te corre correu bem, muito bem. e aí é excelente, é uma boa Ok. sensação. Mas é sinto sempre porque estou naquela que é um jogo. Eu tenho fases de fazer stand-up. Isto é, quando me apetece fazer e tenho coisas novas, telefono a pessoas que normalmente têm coisas em bares e pá, quero ir fazer. Ok. Agora, quando estou em momentos de jovem conservador de direita e convidam, não vou. Não faz. Aliás, neste mês recusámos para aí 2 vezes ir fazer stand-up porque estávamos concentrados nisto, queríamos Claro. levar isto avante. E as vossas identidades individualmente em palco, quão diferentes são do jovem conservador direito? Do Bruno eu conheço melhor, mas tipo, nunca O vi. Sérgio é igual. Tal e qual. É igual, só que em vez Aliás, em aquilo vez não de é ser eu, acting. é o jovem conservador de direita. Não é, não tem nada a ver mesmo. Ou seja, fogem completamente de humor Sim. político aqui com aspas. Ah, sim, sim. Eu não tenho uma única piada Eu também não. política. Estavas a falar do Tu nonsense. tens um bocado, vais para Qual? tens uma que tu tinhas, um beat muito bom que tinhas de entrevistas de emprego. Se isso é Sim. político, sim. E- Já nem me lembro desse beat. E a cena do escoíno, o teu beat de Isso escoíno. é político? do baixo. No final, Sim, a linha de baixo. No final falas do Parlamento e não sei o quê. Tenho uma menção ao Sim, Parlamento. é. Pronto, Então é pode ser político, sim. Mas Eu disse uma vez que estava na zona de São e Bento, falaste da logo... homossexualidade, é político. Isso é político. Sim. Tudo é política. Aí vamos citar Aristóteles, é? Não, é diz-me um beat político que eu tenha. Os sacos pretos para o lixo. É político. político. Então todo o meu humor é político, está bem? Sim. Eu não tenho nenhum Não? que possas dizer político. Não. Não? Ok. Falas do Hitler. É política, é política. É Não, política. Não, agora é política. O Hitler a ir ao McDonald's pedir um hambúrguer, para mim Sim. isso é político. Sim. Ele também tem direito, quer dizer. Ok. Os nazis têm fome. E foi estranho ao início para vocês estarem os dois juntos em palco, às vezes, se bem que normalmente só um é que está a falar, não se costuma interromper. Foi estranho estarem os dois em palco e em Portugal, pelo menos, não me lembro de assim, um grupo das pessoas que façam Sim. stand-up. O estagiário é um sidekick. Está mais para auxiliar a personagem principal. E numas alturas nós vamos alternando o papel de straight man entre, às vezes é o estagiário mais straight man e pergunta ao doutor, mas o que está mesmo a dizer Sim. isto? E outras vezes inverte-se completamente e é a perspectiva do estagiário. Mas a dinâmica é de não haver um straight man. O único straight man que existe é a figura do jovem, porque aquilo Sim. que ele diz é ridículo. Sim. O que o estagiário diz é ridículo e nonsense, não É. é? Nós apostamos muito, é a nossa definição do humor. Sim. É ridículo. Sim, a personagem... Não, mas a dinâmica não... Acho que desde o início, a mim até me ajuda mais o facto de ter, digamos, um apoio em palco, em termos até de segurança. A mim ajuda muito esta dinâmica. A mim também me ajuda. Se eu tivesse de fazer o papel do Bruno, não conseguia. Por isso, simplesmente, em termos de memorização de texto e da responsabilidade que é de chegar lá e teres aquele texto todo para debitar, é muito mais fácil para mim estar de lado e mandar umas bocas e ir aparecendo de vez em quando fazer umas palhaçadas do que ter de aguentar o espetáculo todo. Por isso, acho que está uma boa divisão Tu, no de tarefas. fundo, és aquela pessoa, antigamente, dos programas da tarde, que chegava, oh, meu amigo, que é isto? Não é? Interrompia. Não, retira-me Que vinha que. Sim, vinha o carrinho. Olha, estava aqui a passar, estava aqui a lavar o chão. Não, mas imagina, isso que estavas a dizer em relação a mim. Ser a velha. És a velha que entra. Um senhor, não é? Adulto, vestido de velha. Ou Está cigano, aqui, não é? ó, Dona Fátima. Não sabiam que Então, era um cigano. Mas o que é que veio a ser esta pouca vergonha? Estava aqui a passar e ouvi nho, nho, nho. Mas isso estás a dizer de eu te tirar, de te ajudar e tirar alguma pressão. Imagina tu ir sozinho para o palco. O que é que tem? Achas que era a mesma coisa? Não. Era uma... Mas eu acho que neste momento o jovem conservador de direita não é uma entidade única.
o jovem conservador de direita, há uma expectativa de termos o estagiário em palco, há uma expectativa do estagiário abrir a boca e começar a falar de bolicaus. Portanto, já é essa expectativa, porque o estagiário não é só o jovem conservador de direita que tem alguma tridimensionalidade, vemos que há uma dinâmica, é um duo dinâmico, não é? O podcast ajudou-nos muito nesta dinâmica, porque nós começámos a fazer o podcast já depois do espetáculo, do primeiro espetáculo de Quem Calou o Doutor. Sim. O podcast... Acho que sim. Se tu dizes, foi. O podcast surgiu depois disso e acho que, como é uma coisa de improviso, nós definimos os temas que vamos falar quando chegamos lá e depois desenvolvemos em diálogo. E isso deu-nos outra dinâmica também para improvisar em palco. E estamos muito mais confortáveis com isso. Sabemos que se fugirmos ao texto e se de repente entrarmos ali numa interação ou numa brincadeira sobre um tema, que nos vamos safar bem. Sim, o que para mim era impensável desde sempre. Sim, eu lembro que isso era uma conversa que nós tínhamos recorrente. Sim, improvisar em palco, não, temos de levar o texto todo ao milímetro, até as pausas têm de estar escritas, etc, etc. Neste momento temos partes do texto onde dizemos, agora vamos falar disto. E o que sair, saiu. E é engraçado. E funciona bem, por exemplo, tu começas um tema e o Sérgio entra... Sim, a interação no... Porquê? Porque a personagem, mesmo que haja falhas técnicas do género, não entra um slide do PowerPoint, a música não entrou no timing que se pretendia, a personagem, como é tão impositiva, está sempre a chamar a atenção dos erros dos outros, não é? Está sempre a apontar o dedo, e então é fácil dizer ao estagiário das luzes, mas o que é isto? Passe já o PowerPoint antes que eu despeça. Percebes essas dinâmicas? Houve uma coisa engraçada no último que foi que eu esqueci-me de parte do texto. Esqueci-me de parte do texto e ele diz-me assim, mas não ia falar disto. Eu, ia, é verdade. E depois... Sim, o público estava do nosso lado. A nossa falta de profissionalismo gerou, neste caso a minha, não é? Claro. É expectável num estagiário. Ou seja, a competência estar do lado do doutor, não é? Sim, e o estagiário estragar aquilo tudo, que foi o que fez nessa dinâmica, a falar do teto da Capela Sistina. Havia um momento no espetáculo das previsões, precisamente do Egas e do Becas, que as primeiras 3 datas que fizemos, eu não conseguia aguentar o riso. Sim. Porque tu muitas vezes tens de ficar lá atrás, parado, olhar. Não... Sim. Neste caso eu tinha um trigger que era a questão era da eventual homossexualidade do Egas e do Becas. Não é eventualidade. Sim. É efetivo. E está o Egas e o Becas projetados num PowerPoint e o Bruno olha para eles. Olhem para eles. Algum dia alguém diria que eles eram homossexuais. Olha para o Becas com aquele cabelo a fuzileiro, rapado dos lados. E eu, quando ele diz cabelo a fuzileiro, e eu olhar para o boneco... Não conseguia pura e simplesmente aguentar. E depois, sim, tu tens gatilhos, não é? Que é brincar com bonecos e a sexualidade deles. Sexualidade de bonecos. Quando começa a falar de pilas felpudas de marretas, não há como não me rir. Sim. Agora estou um bocado melhor, não me rio tanto. No último fui eu. Sim. No último, quando te descreveste o que a Joana Vasconcelos ia fazer nas cidades, e introduziste lá uma linha, eu desmanchei-me, mas virei-me de costas para o público, não consegui mesmo. E no espetáculo do Quem Calou o Doutor, o funeral do abacate também. Sim, tínhamos um funeral que nunca passou na televisão, não é? Sim. Enterrávamos um abacate e cantávamos uma música do Candle in the Wind, não era? Sim. Vamos agora assim à parte do Marc Maron. Temos aqui uma rubrica que se chama Quem Me Dera Ter Sido Eu. Quem me dera ter sido eu. Os convidados escolhem sempre um beat, neste caso do Marc Maron, que foi quem vocês escolheram, que gostavam de ter sido vocês a escrever. E neste caso vocês escolheram 2. Não sei qual é que se acusa para qual beat. Sérgio, queres começar? Sim. Qual é que foi o beat que escolheste? Eu escolhi o do Trump. O do Trump, sim. Ok. Porquê o beat do Trump? Já vamos ouvir daqui a bocado, mas... Porque eu acho que a eleição do Trump e tudo o que trouxe o Trump de ridículo para o panorama político e para o humor, eu acho que neste momento os talk shows estão insuportáveis porque a realidade ultrapassou de tal forma a sátira que não há como ter grande piada a falar do Trump. Neste momento vive-se um período de crise em termos de ironia. A ironia morreu nesse campo.
foi ultrapassada pela realidade, mas neste panorama o Mark Maron consegue ter uma perspectiva interessante e original, em que ele fala do Trump do ponto de vista do mal que lhe faz no dia-a-dia. Do telemóvel. Do telemóvel, mas o que é que ele fez? É como ter logo o início do espetáculo é logo o início. O início do onde ele espetáculo é maravilhoso, porque ele só diz uma frase, não é? Que é o que é que ele fez hoje. E toda a gente sabe o que é que ele está a falar. Ou seja, é expectável que os humoristas façam um beat do Trump, não é? Acho que os melhores beats do Trump Isto, para contextualizar, foi ali em 2018, se não me engano, 17 que saiu o especial. Mas a questão é que tu vês aquele humor do Trump, aí ele é ridículo, e é cor de laranja, e está senil, e só diz coisas parvas. O Mark Maron é o óbvio, e se calhar em 2016 tu achavas piada a isso porque era a novidade, mas em 2017 já te cansa. Então o Mark Maron, o beat dele é quase uma meta narrativa sobre a influência que o Trump tem na vida das pessoas, ao nível deste cansaço e de exaustão. Quando eu acordo e penso, o que é que ele disse hoje? Sim, tenho de ir ver, atualizar-me, o que é que ele fez hoje? Os melhores beats de Trump é o dele e o do John Mulaney. O do John Mulaney, sim. Outro comediante que devemos ter trazido, sim. Exatamente, ia-vos perguntar isso. Porquê Mark Maron? Ali durante os momentos ainda foi Rory Scovel, que é sim, mas foi mais porque nonsense. Eu não consultei o Sérgio e disse automaticamente Rory Scovel, que é dos meus preferidos. Mas o Mark Maron para mim, é dos humoristas talvez o mais completo. Sim. O que eu gosto mais, até pelo podcast dele, muito pelos beats iniciais do podcast dele. Tem coisas que eu sei quase de cor que ele disse em alguns episódios antigos, porque são fogaches de vida. Eu acho que a rubrica nestas tem o nome da rubrica não se aplica muito ao sentimento que eu tenho sobre o Mark Maron, que é eu gostava de ter escrito isto, porque eu acho que o humor dela é irreplicável. É tão pessoal, ele quase que usa aqui a questão é aquela voz que ele tem, aquela identidade que ele tem, no fundo é... Eu pessoalmente eu não conseguiria fazer isso da minha vida própria. Eu não conseguiria. Ele é diferente de mim ao ponto de eu não era capaz de partilhar tanto de mim e da minha vida. Ele é muito introspectivo. Tudo. Sim. Exato. Uma pessoa... e penso que no podcast eu não costumo ouvir com muita regularidade, ainda mais. É incrível. Uma pessoa que eu acompanho, e eu acompanho já desde 2011 ou 2012. Aliás, eu já escrevia coisas com a pretensão de terem piada, coisas cómicas, nunca do ponto de vista de stand-up, e o facto de ele entrevistar muitos stand-up comedians, um bocado na perspectiva de fazer as pazes por alguma coisa de errado que ele lhes fez. Sim, então, o famoso episódio. Aliás, ele tem muito isso porque ele já foi uma pessoa muito amargurada e costumava dizer... Tinha raiva de não conseguir ter sucesso. Sim, e a ideia de eu tenho muito mais talento que estes caramelos todos, porque raio é que eles conseguiram ter o programa, estar a atuar ali, vender bilhetes, que é um sentimento etc. tóxico e autossabotador, não é? Porque uma pessoa quando está ressabiada ou está amargurada com o êxito alheio, ou por inveja, ou por... acaba por também se refletir-se no trabalho e no caso dele até no vício, não é? No vício, sim. Porque ele era viciado em cocaína. Ou seja, eu acompanho desde 2011. Eu há uns tempos para cá deixei de acompanhar tanto, a oferta de podcasts aumentou e tens este agora o humor à primeira vista, exato. E fica um bocado para trás, mas uma pessoa conhece as várias fases da vida dele, conhece a relação dele com o pai, a relação dele com a mãe, os casamentos que falharam, as relações que eram para dar em casamento e que falharam, a relação que ele tem agora, com a Sarah os gatos que vão sendo adotados e os gatos que vão morrendo, os gatos que desaparecem. A entrevista dele com o realizador do Darren Aronofsky, em que ele deixou a falar sozinho porque tinha o gato desaparecido há não sei quanto tempo e ele ouviu o gato e ele, espera que eu acho que ouvi o meu gato. E foi buscar o gato, entrou, começa-se a ouvir ao microfone ao longe ele a falar, ele está aqui. Ele neste especial, o beat de abertura é o do Trump e o beat de fecho é ele a falar do gato que adotou, o Buster Keaton, Buster Keaton, exatamente. Que lhe aparece em casa e a reação dele é: porra, agora vou ter de tamar também. Pois, exatamente. Acho piada este lado dele que ele define no próprio beat do Trump como sendo um alpha pussy, não é? Alpha pussy. Que é aos alpha males, ele é o alpha pussy. Em que são as pessoas que gozam com os alpha males. E é este lado dele de resmungão, mas que ele agora está numa fase da vida dele em que atingiu sucesso, finalmente. Sobretudo pelo podcast. Ele diz que o podcast lhe salvou a vida, que ele tinha acabado... O episódio 1000
é um hino. É com o produtor dele. É um episódio de 3 horas que eles choram os dois durante o podcast, a relembrar tudo o que aquilo fez pela vida deles. É das coisas mais Bruno, eu não bonitas. sei se sabes disto, nem o Gustavo, mas, em princípio não sei. Mas o Mark Maron, ele teve um trabalho na Air America, na Rádio Air America, que era uma rádio de esquerda. E ele durante muito tempo fez muito esse humor político com que não se identificava, mas pronto, era o que havia. A Air America fecha e ele vê-se sem nada. Era o tipo do... E ele já estava em rádio há mais tempo. Sim. Até. Portanto já fazia aquilo alguns anos antes da Air America. E foi o podcast surgiu-lhe numa fase da vida dele em que ele, pronto, olha, não sei o que é que vou fazer mais. E salvou-lhe a carreira. Sim. E segundo ele salvou-lhe a vida, se calhar um pouco exagerado, mas... À medida que vocês vão falando, eu vou-me lembrando de quase todos os beats que está nesse especial da Netflix, e mandámos-te 2, são aleatórios. Mas já vamos ao segundo. Agora vamos escutar o primeiro, que é só um certo, porque não, o beat ainda tem alguns minutos. Vamos só passar aqui o início do beat. I don't know what he's going to do next. And the people that voted for him, they don't know what he's going to do next. But they have a different tone, I think. You know, I'm like, I don't know what he's going to do next, but I think they're like, I don't know what he's going to do next, man. This is crazy. Then why'd you vote for him? Hey, shut the fuck up. Yeah, that's what he ran on, so that makes sense. Foi o certo deste beat sobre o Trump, e o outro, que neste caso, Bruno, acho que vais ser tu a apresentar. Vais dizer primeiro qual é? É o beat dos Rolling Stones. Ok, então vou ser eu. Porque este dos Rolling Stones, que é do mesmo especial. É do mesmo especial. Chama-se Too Real, ainda não tínhamos dito, está na Netflix. E vai ser um novo dia. Vai ser dia 10. Dia 10 de março, que é End Fun Times, ou End Times Fun. Tinha aqui isso algo anotado, mas já confirmo. Bruno, porquê este beat dos Rolling Stones? O dos Rolling Stones agrada muito porque o dos Rolling Stones acaba por ser a chegada do beat anterior, que é o Mark Maron a falar acerca da sua mortalidade e da fase em que está na vida e que tem medo de morrer a fazer coisas que ele não quer fazer. É uma ideia que permeia todo o festival, todo o festival. Muito especial. A canção. Sim, a questão da mortalidade. É uma frase que ele repete muito, que é: eu já não me resta muito tempo. Exato. Já não me resta muito tempo, vou agora ver todos os documentários que me recomendam. E o que é que eu gosto no beat dos Rolling Stones? Primeiro, essa parte da mortalidade, o facto de ele ser fã dos Stones há não sei quantas décadas. Arranjaram-lhe bilhetes para ir ver os Rolling Stones e ele pensa: será que eu ver os Stones a envelhecer também não me estou a ver? É que eu não os quero ver a morrer em palco. Será que eu vou assistir ao declínio total deles? E depois toda a logística de ir a um concerto, depois de ter o Mark Maron tem mais de 50 anos, não é? Sim. A logística de ir a um concerto depois de 50 anos, quando ele não gosta de sair de casa, eu acho toda a construção Mark Maroniana, não é? E depois a forma como ele relata os vários elementos da banda, tipo, o Keith Richards, impecável, o Roy Wood, não tão bem, mas ele é o garoto da banda, não é? Ele só tem 67 anos. Sim. Gosto depois muito. O Mick Jagger, ninguém gosta verdadeiramente dele. Sim, mas... e aí é uma piada mesmo de construção da banda, porque desde o início, aliás, no início o gajo cool da banda era o Brian Jones, antes de morrer, e o Keith Richards depois muda o estilo para se tornar o gajo fixe da banda. E o Mick Jagger era só o gajo irritante desde o início. E, portanto, para os fãs dos Stones, o que ele diz é aquele que nós suportamos, o Mick Jagger. E tem humor físico também. Tem humor físico, não é normal no Mark Maron, porque ele normalmente até está sempre sentado na... E gosto dessa... da postura. Gostei dessa postura nele, porque concentrem-se naquilo que eu digo. Eu já me levanto um bocadinho, mas concentrem-se naquilo que eu digo. Eu estou numa fase da vida em que vou falar como se estivesse para mim, mas por acaso vocês estão aqui presentes. Sim, ele faz quase terapia com o público, em que está a desabafar sobre questões da vida dele. O Mark Maron, que tem uma particularidade, que é, ele normalmente tem espetáculos longos para burro, em que ele diz: eu já construí 1 hora, mas deixo sempre meia hora para eu desbundar, seja onde esteja. E ele não escreve piadas. Nada. Não escreve? Ele não escreve. Não sabia disso. Ele mete post-its, exato. Sim, ele tem uma parte até em que faz os post-its. Exato. Mas ele não escreve os beats? Nada. Ele diz que, eu sei que vou falar, e ele é eloquente o suficiente, sobretudo a questão de tu vês isso no podcast, ele é eloquente o suficiente de, vou agora falar 10 minutos acerca do que se passou, e já vejo o que é que me vem à cabeça. E é isso que o torna também... O Bill Burr também não escreve.
Sim, isso eu já tinha algumas ideias O disso. falecido Louis C.K. também não. Eles até têm alguma semelhança naquela parte da irritação. Sim, o Bill Burr e o Marc Sim, Maron, não é? Sim, mas E o próprio falecido Louis C.K. Disseste. mas o Marc Maron é o intelectual, o Bill Burr é o anti-intelectual. Sim, o Bill Burr parte Sim, sempre da sim. premissa de há coisas de inteligentes que eu vou falar, mas vou falar da perspectiva de um burro. Vamos ver. Sim. Mas o Bill Burr também tem beats incríveis. Ainda hoje estávamos a falar disso. Estávamos. O beat das raspas, das rollerblades, não é? Raspas de plástico que vão parar ao... Há alguma coisa de que não gostem tanto no Marc Maron, por exemplo? Assim, há algum aspecto que diriam isto podia ser melhor? Pá, neste momento não. Acho que ele está no auge. Neste momento Ok. já houve E o que coisas é que eu achas vi. que ele melhorou então ao Epá, longo dos tempos? a questão de ele se focar em fazer de vez em quando algumas piadas, porque eu já vi momentos, tipo no Festival de Montreal, em que o gajo fazia 10 minutos só chateado. Pois. E ele depois, epá, não fiz stand-up. Estava irritado, aconteceu-me uma coisa, e vim para aqui estar irritado à vossa frente. Pois. Vou gritar ao microfone. E ele tinha muito essa coisa estridente. Sim. Pá, neste momento acho que ele está tão profissional, acho que ele está bem, nitidamente bem. E acho que é aquela coisa. Quem somos nós, não é? Sim. Tipo, porque é uma voz tão própria e tão peculiar que quase que dissesse se ele podia melhorar alguma coisa deixava de ser ele, não é? Sim. Claro. Mas não falaste da punchline, do beat dos Rolling Stones, que é brilhante, que é ok, foi espetacular, afinal está tudo bem e tal. Eu estava com medo que o Mick Jagger caísse, mas depois olhei para o meu amigo, que vamos embora. E nós já vamos ouvir isso a seguir. Ok. Mas sim. Ia estragar a piada. Não. Traduzida. Não, ia fazer eu rir o público com uma Sim. piada de Marc Maron. Ok. Com tradução. Sim, Com tradução. tradução portuguesa. Vamos voltar aqui um bocadinho ao jovem conservador de direita, mas ainda pegando num comediante que vocês já referiram, o Stephen Colbert, que referiram já em algumas entrevistas que a personagem do jovem conservador de direita se assemelha à personagem do Stephen Colbert, na altura no programa que ele tinha, o Colbert Report, Sim. na Comedy Central. E acham que a personagem do jovem conservador de direita se assemelha também ao nível de que se calhar em televisão com um programa daquele género podia ser potenciado a outro nível? Talvez. Estás a fazer uma oferta? Não. Se eu pudesse fazia. Ok. Mas... Não, talvez. Não sei se... Não sei se estamos para aí virados para um talk show, porque aquilo era um talk show. Exato. Tinham convidados depois. Como eu disse há pouco, eu sinto que esse formato está um bocado gasto de um homem a falar para a câmara sobre as notícias com piadas. Acho que já... E com o advento da internet, então, Pois. a quantidade de programas que há assim... E de ensaios vídeo, muita coisa. Sobretudo se for falar de temas grandes. Isto é, quando vês um John Oliver a fazer aqueles segmentos que são incríveis. Que são incríveis. E tu vês que aquilo deve ter um batalhão de humoristas a escrever. Menos do que isso... Pá, não vale a pena fazer, não é? Não era o Lobo Antunes que dizia quando começou a escrever: eu escrevo não para fazer aquilo que quero, escrevo para derrotar os meus ídolos, não é? Tenho de escrever melhor que o Tolstói. Não é este o princípio, mas acaba por ser, de estabelecer metas de este é o formato, o que é que eu posso melhorar este formato? Se for para fazer mais do mesmo, vamos ficar sempre a perder. Eu acho que a personagem, de um ponto de vista televisivo, funcionava mais numa lógica de Sacha Baron Cohen, misto de ensaio, misto de confronto com a realidade. Acho que podia ser interação com pessoas reais. Acho que do estilo daquele documentário que ele o I fez. Am America. Exato. Sim. O Is Mais America. O Is America. Sim. I I Am Am America é o livro do É o Colbert. livro do Colbert. Exatamente. Sim. Um bocadinho por aí. Acho que poderia resultar bem. Vocês já passaram pelo canal Q? Não existiu nenhum tipo de proposta para vocês terem um programa mais vosso? Existe... não do canal Q, Sim, de outras entidades? Não, proposta Algum aberta projeto? não. Existiu uma abertura porque quando saímos fomos nós que dissemos vamos deixar de fazer um sketch quinzenal, mas existiu sempre a abertura de quando tiverem alguma ideia, falem connosco.
Sim, temos Ok. pessoal fixe e temos boas relações com eles. Aliás, saiu um vídeo nosso lá esta semana Sim. de uma rubrica que nós fizemos para a Metal Hammer Portugal, em que comentamos vídeos de metal. Sim. Está no nosso canal de YouTube também. Está Sim. Não vi isso, por acaso. no canal canal Q. do- Sim, acho que ficou muito engraçado. Sim, mas estamos com. Eu não gosto de dizer projetos, porque senão parece que chegamos a Lisboa, não é? E tem em Lisboa projetos, toda a não é? gente tem projetos a decorrer, não é? Mas a questão do canal Q é a distância, não é? Nós estamos lá em cima, fazíamos as coisas com os nossos meios, um amigo nosso filmava, montávamos, Com um escrevíamos. som, vamos dizer, Duvidoso. duvidoso, certo? E nós sentíamos que a qualidade não estava à altura sequer do que nós queríamos oferecer, em termos de técnicos principalmente. Ok. E então decidimos que se calhar era Sim, mas melhor não investir. é uma coisa que terminou para nós. É algo que nós queremos voltar, mas queremos. Mas há ideias então? Há ideias já consubstanciadas Boa. e queremos fugir um bocadinho a esse formato de. Nós fizemos uma espécie de talk show com meios escassos, assim, num ambiente pós-apocalíptico, que é na altura das eleições europeias, Sim. não foi? Sim. Pai, tínhamos um cão certo, punham- vadio a circular no, vamos chamar estúdio, um antigo bingo, e abraçámos um bocadinho um misto de talk show sério quase com o Eric Andrew Show, não é? Aquela coisa de ir buscar Loucura, pessoas à rua sim. que não sabiam para onde é que iam. Sim. Abraçámos um bocadinho a coisa nonsense, que nós gostamos dessa mistura. É. Se for uma coisa só John Oliver, que não nos importávamos fazer, mas se for uma coisa John Oliver, acho que ele já faz aquilo tão bem, vamos deixar. Vamos deixá-lo. Sim, deixa Sim. estar. Não, nós nesse talk show nós procurávamos também desconstruir essa ideia, não é? Não tínhamos meios, então também vamos brincar Sim. com o facto de não termos meios e usar isso também como veículo de humor. Sim. Mas sim, também tinha essa componente. Os convidados que nós tivemos isso foi o Joca, o humorista, que foi lá fazer stand-up baseado na União Europeia, não é? Sim, tinha de fazer Stand-up- trocadilhos com a União Sim, Europeia. stand-up propositadamente mau sobre a União Europeia. Sim. E depois fomos buscar pessoas à rua, fomos abordar pessoas, olha, nós estamos a gravar um talk show lá em cima, quer vir e tal, sobre as europeias. As pessoas achavam que iam para um programa sério num estúdio. E como era o jovem conservador de direita, não tinhas um questionário, tinhas uma confrontação. Que era dizer que aquilo que as pessoas diziam estava errado sempre que era contra as ideias E do depois as jovem. pessoas entravam naquele ambiente desolador, está lá um sofá, está lá Dois holofotes está lá o apontados. apresentador, não é? Está lá o apresentador sentado à espera que a pessoa se sente. Olha, nós não temos público, depois metemos em pós-produção, agradeça, se faz favor. Sim. E- Obrigar as pessoas a fazer acting. Nós metemos palmas a seguir, vir-se para ali, faça uma vénia. Isso deu-nos gozo. Agora, não é essa a pretensão do jovem neste momento. Então qual é que é a pretensão do jovem? É fazer o... Stand-up? Também, fazer coisas ao vivo, sim, sem dúvida. E vamos ter 2 novidades em breve. Que ainda não podem ser anunciados? Não. Ok. Mas depois podes anunciar assim que nós soubermos. Mandamos-te uma mensagem. Está bem, está bem. Mas se não anunciarmos nada, é porque não. Sim. Já tivemos várias desilusões Sim, de coisas porque que eram para acontecer. Pronto, e que... são 2 por exemplo. projetos, está bem? Se não Ok. acontecerem, faz de conta que nunca falámos deles. Mas estão pensados para ser audiovisual, é isso? Pelo que- Um não. Um não? Um não e um sim. Ok. Um já está fechado, está bem? Sim, mas tá, não tá. podemos dizer. Ok, ok. Por compromissos. Mas estavas a dizer que tinham tido mais projetos que não tinham avançado? Exatamente. Sim, Consegues desde o dar momento em exemplos? que surge uma oportunidade. Apresentar a Eurovisão. há- Ainda pode acontecer. Foi-me prometido Afinal- na minha cabeça e não aconteceu. De repente, não percebo porque é que teve de ser a Filomena Cautela e a Catarina Pronto, Furtado eu acho que esta e a podemos- Silvia Alberto. Eu acho que esta aqui... Diz a Eurovisão, portanto, final europeia. A final Eu estava a europeia pensar em no Lisboa, eu Festival não da percebo Canção. porque é que eu não foi acho que os esta jovens. podemos revelar, não Qual há é? problema nenhum, já passou. Aquela é? coisa... Pronto, nós éramos para ser... O jovem era para ser uma das personagens do Velocidade Furiosa 9. Sim. Mas só a versão portuguesa. Não, mas porque o só Vini- ia ser inserido em pós-produção na versão... Nós íamos fazer como o Andy Serkis, íamos fazer tudo em tela verde, não é? E Como como o Miquel Carreira fez com o Henrique Iglesias, Certo. que cantava uma parte portuguesa para dar em Portugal, o jovem ia ser a personagem em Portugal do Velocidade Furiosa Nova, que ia ter lá umas cenas com o Vin Diesel, Mas com o Vin Diesel, em porque croma, o Dwayne, em chroma key. o Dwayne The Sim. Rock Johnson não faz, não se dá com o Vin Diesel, e nós íamos fazer a personagem do The Rock. Sim, ia conduzir um Peugeot 206. Sim. Ia Azul. ser isso.
Não, a partir do momento em que surge uma oportunidade, há várias fases de candidaturas, de apresentações, e muita coisa pode correr mal, Claro. e tivemos situações dessas em que se calhar teve quase, mas não. Sim, já tivemos algumas situações. Sim, algumas desilusões. Sobretudo desde que eu não fui a personagem principal do Nazaré. Eu tenho andado em terapia desde... Nem consigo ver SIC neste momento. Sim. E Eu gostava mais de ti do que acabaram por escolher. Eu sei. normalmente, quando há trabalhos de grupo em humor, Alguém assina e um faz. É isso? não, normalmente pode acontecer acabarem por não se separar, mas focar-se nas carreiras Individuais. a solo, individuais. Acham que isso Não. pode acontecer? Pode. Pode acontecer, mas O não Sérgio ainda não percebeu que depende de mim. Ele é meu dependente. Eu, É aliás, no estagiário, é IRS, estagiário, eu no IRS ponho o Sérgio como meu dependente. Sim. Como é óbvio. Portanto, se algum dia nos decidimos separar, eu desapareço, é isso? É. Não há... É tipo Ant, estás a fazer um vídeo tipo Ant comigo? Vamos fazer agora. Vamos fazer esse anúncio. É, Já Vamos fazer esse anúncio nós agora, estamos que é... juntos. Nós decidimos os dois separarmos. Ou melhor, eu decidi. Já ando a pensar nisto há 2 anos. Isto não é porque eu quero andar com outros humoristas. Atenção. Neste momento quero estar a solo. mas há outra dupla na comédia em Portugal que nós admiramos bastante, Que é quem? que é o Pedro Santo e o João Moreira, Ah, que estão juntos há Bruno muitos Aleixo, anos e complementam-se perfeitamente um Epá, ao outro. Mas e apesar acho de que tudo, eles não fazem stand-up, não é? não porque não gostam. ainda não. Quer dizer, eles tiveram um espetáculo Fizeram ao espetáculo vivo. ao vivo. Sim. Tiveram 2 espetáculos ao vivo. Tinham o workshop do Mr. Simba. Workshop. E tiveram depois o Bruno Aliás, Aleixo. eles até anunciaram isso no Com Humor Não Se Brinca. Exatamente. Naquele Epá, dia. e que são o workshop então do Mr. Simba é das melhores coisas Não- que eu já vi, Não vi. feito de humor em Portugal. É de melhor longe. Sim, é a melhor coisa que existe de humor sobre humor. Sim. E lá está, é uma dupla que existe, que eles são desde tempo, há mais de 10 anos. Sim. E nós fazemos tensão de ter uma relação duradoura, certo? Sim. Dá cá a mão. Eu gosto Não, mas para responder, não há. Eu não vejo o. Primeiro, não me vejo com vontade de ter uma carreira a solo. Ok. Ponto 1. Não tenho qualquer pretensão que as pessoas me vejam na rua e digam: olha o Bruno. Não, se reconhecerem, normalmente ou reconhecem que eu ando de barba, é o doutor. Está tudo bem. O Sérgio reconhecem-no muito mais vezes porque ele é igualzinho ao estagiário. Ele não muda a sua fisionomia. Mas reconhecem também por me confundir com outras pessoas. Certo. E não tenho essa pretensão e achamos que o jovem ainda tem muito para dar. Acho que é uma personagem que pode continuar a evoluir, é uma personagem que pode funcionar em vários tipos de plataformas. Eu posso ser lamechas até para o Bruno não acabar comigo, não é? Sim. Não, Mas já acabamos. Eu já estou a pensar nisso há muito tempo. Eu penso Há 2 muitas vezes anos. nisto. É um privilégio encontrar uma pessoa com quem eu me identifico tanto e que acho que nós nos complementamos. Sim. E acho que eu a solo e o Bruno a solo ganhamos com esta relação. E que... Vocês incentivam-se um ao outro a testar coisas Sim. a solo? Sim. Porventura trocam ideias? Quando fazemos stand-up, Passamos muitas ideias um sim. com o outro. De o que é que tu achas desta piada? Eu não acho esta piada fixe. Gosto desta premissa, como é que achas que isto poderia funcionar? Achas que o Sérgio devia fazer mais stand-up? a solo? Sem dúvida. Mas de longe. Agora, lá está. Eu também acho, e isto vou ser super pretencioso. Posso ser? à vontade. Está bem. Às vezes pode funcionar, parece um visionário. Que é, muitas vezes tentamos fugir às fórmulas normais. Nós consumimos muito humor e tentamos pensar o que é novo aqui. Porque fazer mais do mesmo a nós não nos interessa e muitas vezes isso não funciona para nós em termos de público, não é? O não fazer uma piada com uma personalidade de LOL, não é? Ou com uma localidade de LOL, percebo que não é imediato. Claro. Sim, mas, E gostamos de subtilezas no humor, gostamos muito de nuances, de camadas. Nós temos mais uma rubrica aqui que se chama, e vocês vão poder ouvir se colocarem os fones desta Ouve vez. lá e transmite. Como é que conheceste o Ricardo?
Estavas tu a perguntar isso se não tivessem conhecido. Por acaso Podia ser ainda na não, televisão. ainda não aconteceu. Porque os humoristas que vêm cá Conhecem todos. Sim. Acho que ainda não não aconteceu. conhecem pessoalmente. Pessoalmente. Ok. Não, Vocês epá, não eu são quando conheci o estreantes, pois Ricardo, ele estava em início de Eu carreira. sei que vocês conhecem porque vocês Ele debateram estava com em ele. início de carreira e ele estava a precisar de ajuda, dizia que eu gostava muito de ser humorista e eu incentivei disso, força aí. Não, E a, ele ideia, foi. a ideia dele... A partir daí a carreira dele entrou em modo... Fui eu que defini o penteado dele. Ai, foste? Sim, ele antes tinha tipo uma espécie de... Afro? Não, assim, tipo cabelinho à Beto. Era? E eu disse, não, tens de cortar. E ele a partir daí começou sempre a... Não. usar. Tu deste-lhe esse conselho, eu dei-lhe conselho de estilista. Porque ele antes andava sempre de calções caqui, daqueles de bolsos, e de fato camisa ao xadrez. E eu disse, Ricardo, Tem que ser tens de fato. começar a usar fato e camisa branca. Sim. Porque senão as pessoas não ouvem aquilo que tu dizes, e tu dizes coisas até interessantes, às vezes até intelectuais, e as pessoas ficam a olhar para as tuas pernitas. Isso Parecem dois canivetes. Isso em 1982, não é? Em 82. Sim, Exatamente. Quando Ele tinha 8 anos. Sim. E agora a história é verídica. Epá, conhecemos o Ricardo Araújo Pereira à porta de um debate, não foi? Na Nova, certo? Sim, na Nova. Nova E- FCSH. Exatamente, que era um debate sobre... Vais-me dizer agora, vais-me lembrar. Era politicamente correto. Politicamente correto, esse liberdade de tema expressão, super interessante. E então, Ganharam o aquilo... debate, perderam o debate. Como é óbvio, ganhámos, éramos Pá, dois. não foi um debate. Fizemos-lhe um mata-leão. Não foi propriamente um debate, acho que... Não, aquilo, eles convidaram duas entidades, não é? A entidade Jovem Conservador de Direita, que estava consubstanciada em duas pessoas, e o Ricardo, que tem opiniões similares com algumas nuances. Em relação a esse tema. E acabámos por concordar de alguma forma com Mas muitas... vocês foram enquanto jovem conservador de direito? Não, eu gostava muito. Mas Isso na é que altura... teria tido... Epá, Aí sim. Porque aí é Mas que seria ingrato. Iria debate. Seria Iria existir ingrato debate. para quem? Para o Ricardo. Pá, o Ricardo bater com um boneco, achas Eu acho que isso era giro. Acho que era giro. Eu acho que era giro. Era- Sim, mas fomos fora Acaba da personagem. por ser o advogado do diabo, não é? Sim. Estás a debater com uma personagem... O pior era isto, que era, imagina que o jovem conservador de direita concordava com aquilo que o Ricardo dizia. E de repente, como é uma personagem irónica, podia colocar em causa, será que o Ricardo está a ter uma posição de direita reacionária em relação a este tema? Mas era bizarro por vários motivos. Para já, teres uma pessoa a falar a sério e outra, ironicamente, era awkward. Opa, e depois, como é óbvio, estás ali com o Ricardo Araújo Pereira, que é uma influência. Isso por si só já intimida, Ele é não um é? influencer do humor em Portugal, não é? É o verdadeiro, é o original. Não, quer dizer, tens outros. Tens o Herman e o Bruno Nogueira. Sim, mas para a nossa geração, talvez mais o Ricardo. E conhecemos-lo à porta da entrada para o debate. O que é que vamos cometer uma inconfidência? Eu vou cometer uma inconfidência. O que é que me impressionou? É que ele estava super nervoso. Não de debater connosco, mas de estar perante uma plateia. Mas isso acho que não é novidade, que ele já confessou isso. E nós pensámos, este gajo é tipo o Ricardo Araújo Pereira. Por que raio é que ele vai abrir a boca e as pessoas já estão do lado dele. Ele basta-lhe dizer, pronto, está. E tu estavas nervoso? Eu não estava muito, por acaso. Eu estava bêbado. Não estava nada. Não, fiquei calmo quando o vi nervoso. E eu pensei, alguém tem de fazer isto, alguém tem de ter profissionalismo aqui neste debate, já que ele não está a demonstrar profissionalismo nenhum. Não, mas, que é panágio dele, como é óbvio. Quanto ao debate em si, não foi um debate, quer dizer, foi uma conversa. Foi uma conversa amena sobre liberdade de expressão. Agora, eu tenho muita pena porque no público estava a professora Laurinda Alves e eu gostava de ter lido algumas crónicas que ela escreveu no Observador para poder consubstanciar a minha opinião naquele dia, naquele debate. Aí teria todo o gosto em ser jovem conservador de direita. E tu lembras-te numa... Não se pode dizer palavrões. Podes. Posso? Podes sim, senhor. Foi nesse debate que eu mandei que eu disse que o Marcelo era um filho da puta, não é? Pronto, é melhor não dizer isso. Isto vai passar no Expresso. Mas... Não, disse isso. Insultaste... Não, estávamos a falar... Agora tens a que contextualiza. Exato. Estávamos a falar de liberdade de expressão, não é? E segundo a Constituição, acho que é a Constituição, é proibido insultar a primeira figura do Estado. Ok. E o Sérgio, perante uma plateia de 400 pessoas, disse isto acerca do nosso Presidente da República. Eu demarco-me totalmente destas posições. Estamos a denunciar um crime, no fundo. Ok. E não fui eu que disse. Sim, mas
Senti-me orgulhoso por levantar o estandarte da liberdade de expressão e ser um rebelde. Esticar. Estou aqui e não me aconteceu Tu, nada. no fundo, desapertaste o cinto, não é? E disseste, vou folgar um bocadinho aqui a liberdade de expressão. Vamos mesmo agora terminar, e terminamos sempre com o Marc Maron, que foi, lá está, quem vocês escolheram, e agora sim o beat dos Rolling Stones. O fim. Já não me lembro qual é que foi a parte que selecionei. Tá bem. Mas vamos descobrir. Obrigado por terem vindo, e para os ouvintes, aproveitem que o supremacista cultural, a tour, ainda tem umas datas até 28 de maio. Podem ver Vila Real, Braga, Viseu, Porto Alegre, Aveiro, Lisboa e depois Porto, para terminar no Teatro Estado da Bandeira, Sala Grande. Portanto, pressãozinha. Se quiserem ouvir-nos a falar fora da personagem, o ao podcast Alegria de Viver. Vamos escutar o beat do Marc Maron sobre os Rolling Stones para terminar. Obrigado. Obrigado a nós. Até um dia. And we watched the whole concert, and then they left, and we knew they were going to do one encore, right? So me and Dean are sitting there, and they come back out, and they go into Satisfaction. And I swear to God, at the same time, we look at each other, and we're like, let's go. Let's do it. Let's beat the crowd. And like Dean lit up. He's like, yeah, let's go. So now we got a mission. You know, we're running. We're like, let's go. And like we get out. We got to get out of an arena. And then we hear him go into You Can't Always Get What You Want. And we could hear that they brought on stage like an entire choir. And I'm like, oh, shit, a choir. Dean's like, we can hear it. Just keep going. We get up, we run up the stairs, we get to the car, and we're driving down. As we're pulling out of the garage, we see the crowds break. There's this like wave of people coming out of the arena, and we're like, shit, do it. And we get out, and we get on the highway, and we beat the crowds free and clear. But sadly, I think that might have been the highlight of the night. A sonoplastia do Humor à Primeira Vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na ESC-FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Pode ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho, obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista, até um dia.